Expectativa. Você é uma pessoa que alimenta muita expectativa? No tema de hoje, nós vamos conversar sobre o poder de remover algumas expectativas na sua vida. Faz parte do comportamento humano, faz parte desse canal e você é muito bem-vindo aqui. Você que não me conhece, eu sou o Eli, sou psicanalista, trabalho com desenvolvimento humano e amo ajudar as pessoas. Faço atendimento, supervisão e mentoria. O tema de hoje, de fazer com que essas expectativas sejam alcançadas, hoje eu tenho uma expectativa que você vai se inscrever nesse canal e vai ativar o sininho. Não esqueça de fazer isso, nem que seja no final desse conteúdo, mas para que você não se esqueça, faça isso agora. Conversar sobre expectativa faz parte do comportamento humano. Nós abordamos aqui muitos ideais e muitas manias de pessoas que têm alguns comportamentos que é interessante a gente estudar e interessante a gente saber, principalmente se você é um terapeuta, um psicanalista ou alguém que trabalha nos atendimentos. E expectativa faz parte do ser humano, faz parte do corpo humano atender e ter certas expectativas de acordo que algumas coisas aconteçam. Por que nós fazemos isso? Por que nós temos essa expectativa de coisas ou talvez de que aconteça algumas situações em determinadas pessoas e às vezes esperamos que as pessoas também se comportem de uma maneira específica. Isso é uma expectativa, você achar e ficar esperando que aquela pessoa te responda daquele jeito que você quer ouvir, que ela tenha ou ele tenha comportamentos do jeito que te agrada. E às vezes, quem sofre com as expectativas é porque vem alimentando muito tempo algumas manias e quer que o outro funcione ou faça do jeito que ele determina. É muito doloroso quando encontramos pessoas desse jeito, que esperam de nós que a gente tenha comportamentos que atendam às expectativas delas. Eu costumo dizer, e eu tenho uma frase muito conhecida que eu uso sempre que eu me lembro e sempre que eu caio nesse tema de expectativa, que é: morar na expectativa do outro é um lugar muito desconfortável. Todos nós passamos por um lugar desconfortável quando a gente tenta morar na expectativa do outro. Mais do que a expectativa do outro, a sua expectativa ou a expectativa do seu cliente, do paciente, enfim, de quem você ajuda, também pode ser danosa, na medida do possível que o mundo não se comporta ou não atende aquelas expectativas. Nós temos um modelo mental de como o nosso parceiro, amigo, parceira, amiga ou, enfim, familiares, colegas devem agir. A gente sempre tem um modelinho, a gente sempre quer que o outro caiba dentro das nossas medidas. Quando esperamos que os eventos em nossa volta, com determinante à vida social, a gente tenha resultados, por exemplo, como esperança de melhorar possíveis comportamentos. Esses ainda são mais agravantes.
Porque nós não nos agradamos com os comportamentos de outras pessoas e a gente fica sempre nessa esperança de que o outro vai se comportar do jeito que eu imagino, do jeito que eu quero. Mas eu quero trazer nesse conteúdo um poder para que você que sofre com esse tipo de situação de alimentar muita expectativa nas pessoas, ou para você que ajuda as pessoas que têm essa inclinação de alimentar muitas expectativas o tempo inteiro, eu quero trazer dicas e talvez uma atitude valiosíssima que vai te ajudar. E vai ajudar a trazer não só um conforto, como uma clareza, primeiramente porque nós funcionamos completamente diferente umas das outras. E mesmo que algumas pessoas saibam disso, elas não se conformam. Elas precisam do famoso crer, ver para crer. E você que é profissional, você que é psicólogo, psicanalista, que nem eu, ou atende as pessoas, quando você mostra para elas, mostra para essas pessoas o jeito que elas funcionam, fica muito mais fácil para elas identificarem o quanto elas precisam mudar mediante as expectativas no outro. Porque quando nós depositamos expectativas em nós mesmos, às vezes essa régua é muito alta, mas não tem tanta decepção assim, porque está em nós mesmos. Agora, quando isso é no outro, isso acaba sendo muito frustrante, porque o outro não me atende como eu gostaria. Achar que a sua vida se desenrolará perfeitamente desde a escola, da faculdade, do trabalho, as promoções, os cargos, os casamentos, os filhos, e no final vai ser expectativas maravilhosas, felizes para sempre. Isso é um grande erro, porque não é assim que funciona. O mundo não funciona assim. Mas existem mecanismos de como fazer isso. A vida, ela é fundamentada, né, ambígua e constantemente em mudança. Ela vive num processo de mudança. A vida hoje, ela acontece de um jeito, amanhã ela está acontecendo de outra forma. Por isso que cada um de nós, quando temos uma maneira de funcionar, e a gente sabe disso, nós temos o quê? Assertividade a partir do momento que acontece qualquer situação. Seja qualquer situação, o indivíduo, a pessoa, você, seu cliente, seu paciente, seja lá quem for, começa a ter mais leveza, clareza para se adaptar-se às incertezas. Esse é o ponto. Eu quero comentar com você sobre adaptar às incertezas, porque nós sempre temos expectativas muito específicas. E essas expectativas que são pontuais faz com que o mundo raramente concorde com a gente, porque elas são muito específicas. E a proposta aqui não é aperfeiçoar pontos específicos para que o mundo aceite o que a minha maneira de enxergar, para que o mundo aceite o que eu acredito, no que eu construí, no que eu estudei. Não. É pelo contrário. É para que você comece a se adaptar a um mundo adaptável e a um comportamento. Então, você precisa saber disso, seu cliente precisa saber disso,
o seu paciente precisa saber disso, que as coisas, elas podem sim ser adaptáveis, mesmo que ela esteja passando por um grande grau de dificuldade, de doença, de fobias ou de síndromes. Nesse momento, ela ou ele é possível e capaz de entender essa capacidade. Existe uma frase muito conhecida e que eu uso sempre, que diz: quem então é invencível? Qual é a pessoa que é invencível? Aquele que não fica chateado com nada, além das suas escolhas fundamentadas, ou são aquelas que são adaptáveis? Quando nós nos inclinamos com verdade para esse tipo de afirmação, a gente está dizendo, com outras palavras, eu quero me adaptar, eu preciso me adaptar, mas eu não estou conseguindo. Isso é um olhar muito sincero, na expectativa, é um olhar que o seu paciente pode ter na medida do possível que você consiga fazer com que ele enxergue, mesmo na situação que ele esteja passando. Porque nós não podemos eliminar por completo todas as incertezas da vida. Nós vamos sim ter incertezas. E essas incertezas faz com que a gente possa ter a nossa vida fundamentada nas experiências e a gente pode, a partir daí, começar a aprender a adaptar. Você já percebeu que o ser humano, ele é altamente adaptável? Adaptável com o clima, adaptável com lugares, adaptável com pessoas. Nós somos a espécie que mais consegue se adaptar. Quando não tem adaptação, existe um processo para que isso possa ter um tempo de adaptação. E o processo parte do princípio que eu quero me adaptar ou eu não quero me adaptar. Eu posso me adaptar ou eu não posso me adaptar. Eu não estou afim e tá tudo bem. E tá tudo bem se você se encontra numa situação que você não é adaptável ou não quer se adaptar com pessoas, com lugar, com ambiente, com trabalho, com diversas situações. O que nós sabemos é que não podemos eliminar a incerteza se a gente não experimentar as questões adaptáveis, porque isso é uma parte fundamental da vida. E é tão fundamental que aprender a se adaptar sugere os comportamentos mais possíveis, né? O melhor dos possíveis. Porque esse possível de adaptação, a gente trabalha nas questões de dar uma chance. E aí eu pergunto para você, que talvez faça terapia também com o seu psicólogo, com algum profissional, você é adaptável? Você gosta de sugestões? Você tem projetos adaptáveis com a sua mente? Porque o comportamento humano, ele sempre vai ser assim, ele vai reger e vai sempre criar expectativas. E esses pensamentos, eles não são feitos para assustar você, para assustar o que você está passando, mas para preparar cada um de vocês. E essa preparação, se você espera que as coisas sejam absolutamente perfeitas todas as vezes que você estiver triste ou decepcionado ou decepcionada, isso não é uma verdade. Não vai acontecer dessa forma. O que vai acontecer é que as suas expectativas,
elas sempre serão frágeis e fracos. Você sempre vai ter uma expectativa muito frágil em qualquer coisa, qualquer contrário àquela opinião que você não é capaz nem de ouvir, vai te levar a uma tristeza, vai te levar a uma certa decepção. E essa decepção, automaticamente, ela vai fazer com que você não seja suficientemente forte e adaptável nas suas expectativas. Então vamos lá. Como é que a gente consegue ter esse poder de remover as expectativas? Bom, primeiro ponto é que a gente possa sempre, em vez de focar nos resultados, seja você homem, seja você mulher, seja lá o que você faça na sua vida, seja lá qual for a sua profissão, em vez de focar no resultado, aprender a considerar todas as possibilidades para que você possa pegar todas essas possibilidades e talvez usar a seu favor como um planejamento. Se você olhar tudo como um fracasso, o seu foco sempre estará lá, no fracasso. Mas se você usar o seu foco em possibilidades de aprender, você vai passar a usar tudo que acontece na sua vida, considerando possibilidades de recurso. O que eu estou dizendo é que você precisa dar o primeiro passo para eliminar de vez e remover as suas expectativas que talvez sejam muito altas e que te atrapalhem sua vida, é justamente focar não nos resultados, mas nas possibilidades de aprender com aquela situação. Quando você foca em aprender, você tira o olhar do resultado final. Observa, quando você tem pessoas que entram num relacionamento já focada no resultado final, elas têm uma tendência muito grande de ter uma frustração. Porque o foco não está no processo, o foco está no resultado final. Ela acabou de conhecer uma pessoa, mas ela já está pensando em viajar, já está pensando no vestido, já está pensando no casamento, ela já está pensando no foco final, mas ela acabou de conhecer. Se você acabou de mudar de emprego, acabou de mudar de trabalho, e você já está pensando no aumento, você já está pensando num cargo superior àquele que você está começando, você está focando na parte final, você não está focando na possibilidade do processo. Se você acabou de se mudar para uma cidade, você não conhece as pessoas, você ainda está sendo incluída no rol social, você começa sempre a focar nas lideranças e não no processo. Tudo que você foca no objetivo final da sua vida, você perde todinha a possibilidade de aprender e se adaptar e joga fora o grande poder de remover as suas expectativas. Porque na grande maioria as pessoas, elas colocam todas as luzes e todos os holofotes no resultado final. Em tudo que elas vão fazer, elas querem sempre o resultado final. E elas se esquecem, às vezes, por distração, do processo. E é no processo aonde está o grande segredo de remover as expectativas. Se você começa a usar as possibilidades, seja elas boas ou ruins, que estejam acontecendo no processo, o seu objetivo final, ele vai ser alcançado como um troféu,
ele vai ser alcançado de outra maneira e vai ter um outro sabor, ele vai ter uma outra conotação de conquista, de realização. Mas o melhor de tudo é você aprender o que está no processo. Então, esse é o primeiro exercício. O segundo é enxergarmos tudo como uma grande oportunidade. Geralmente, quando as situações elas se tornam desfavoráveis, a nossa tendência é: o que será de mim? Porque eu tinha um script para seguir e aí veio a pandemia. E aí mudou tudo, e aí mudou o clima, aí mudou as pessoas, aí tudo mudou e agora o que eu vou fazer? E aí você fica com essa sensação do que você pode fazer, porque você não tem nenhum script escrito, você não se preparou, porque agora nós estamos numa pandemia, o que é que vai ser de mim e o que eu vou fazer? E esquece de olhar para uma grande oportunidade, que é justamente entender essa fase adaptável de remover por completo todas as expectativas. Quando nós temos isso em evidência, fica muito mais fácil para que todos nós possamos enxergar eventos e situações como grande oportunidade. Enxergamos uma oportunidade diante da situação que pode ser a mais adversa possível, que pode ser contra. Essa mentalidade, ela faz com que você seja prático e você tenha pensamentos positivos. Você precisa mostrar isso para o seu cliente em 2 passos. Exatamente entender o processo e depois enxergar a grande oportunidade que ele pode ter. Nós reconhecemos isso e estamos cada vez mais em uma vida adaptável. Dentro desse reconhecimento, estamos sendo produtivos, proativos, e a gente vai começar a enxergar o obstáculo, né, no caso, de forma muito mais fácil. Olha, tem um problema aqui e eu preciso vencer. Eu não vou parar a minha vida, eu não vou parar o projeto que eu tenho por causa desse obstáculo. Então não importa o que aconteça, você pode usar isso como combustível para progredir e avançar. Porque todos nós temos uma maneira de funcionar e esse jeito de funcionar é individual e singular de cada um de nós. E ele se torna incrível quando nós usamos esses 2 passos para remover por completo todas as expectativas. Então, essa ideia de que ninguém pode se adaptar é um grande erro. É um erro dizer que eu não consigo me adaptar a certas situações. Sim, existem ambientes e situações que nós não queremos, que a nossa mente não gosta, não foi treinada e tudo bem. Mas existem outras que nós, com a nossa intransigência, a gente acaba forçando muito mais a barra para que as coisas aconteçam do nosso jeito e a gente deixa de usar o processo como um grande aliado e um grande combustível nos nossos atendimentos. Eu estou falando isso para você que é profissional, você que é psicólogo, você que é terapeuta. Quando você enxerga isso, é mais fácil até para você passar isso para os seus pacientes, para o seu cliente, porque quando ele colocar diante de você algo tão grande, aquilo que deixa ele chateado na vida, e você já sabendo como ele funciona e dando o direcionamento adequado, remover as expectativas e tirar exatamente como um poder é maravilhoso. Então essa é a dica de hoje para que você use cada vez mais esse poder de remoção
nas suas expectativas. Não deposite tanto em pessoas ou projetos, deposite mais em você, acredite mais em você. E essas duas regrinhas, elas vão te auxiliar e vão te ajudar, seja qual for o seu traço de caráter, seja qual for o seu funcionamento. Beleza? Dica dada, dica feita. Quero agradecer a todos que estiveram aqui e mais uma vez pedir, diante da minha expectativa, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e não deixe de compartilhar. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos nos outros conteúdos com mais temas relevantes nesse canal. Super abração, valeu, tchau!